Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um indicador muito utilizado na análise técnica, o RSI. Mas antes da gente começar a falar sobre este assunto, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então faça isso agora. Se inscreva no nosso canal imediatamente. Assim você vai receber todas as notificações sempre que houver um vídeo novo. E todos os dias nós temos um vídeo novo para você. Nós temos um assunto diferente para você ter mais conhecimento, potencializar os seus resultados dos seus investimentos nos mercados internacionais. Beleza? Já se inscreveu então agora, né? Agora sim, bora lá para o vídeo. Indicador RSI é o que nós vamos falar no dia de hoje. Bom, quero primeiro começar falando que o indicador RSI, ele também é muito conhecido como IFR, que significa Índice de Força Relativa. É um indicador de momento. O que é o momento, Rodolfo? O momento, basicamente, ele vai estar sendo utilizado para medir a velocidade e a mudança dos movimentos do preço. Essa é a função do RSI nas nossas operações. E vocês vão entender que isso é muito importante, tá, senhoras e senhores? Primeiro, quero lembrá-los como que o RSI ele é formado. Para muitas pessoas que não conhecem, o RSI ele vai ficar em um gráfico separado do nosso gráfico de preços, tá? É um gráfico que ele vai estar variando entre os níveis de 0 a 100 junto com a formação de uma linha RSI. Rodolfo, não entendi. Calma, vamos lá para a plataforma para eu mostrar para vocês. Estou com a plataforma XStation aberta aqui na minha tela. A gente vem aqui na aba na área dos indicadores, né? E vou escrever RSI. Ele já vai aparecer aqui para a gente. Índice de Força Relativa, RSI, tá? Vou clicar nele, ele abriu essa janela de diálogos para nós. A princípio, só para vocês entenderem, eu vou clicar em aplicar. Apliquei. Tá vendo que apareceram agora dois gráficos, o gráfico de preços, que vocês já estavam vendo anteriormente aqui em cima, e o gráfico do RSI, que está aqui embaixo. Como eu disse para vocês, ele é um gráfico que ele varia de 0 até o 100, tá vendo? De 0 até o 100 é a variação do gráfico. E nós temos uma linha vermelha nesse gráfico. Essa linha vermelha é a famosa linha do RSI, tá bom? Então é nesse formato que vocês vão estar enxergando o indicador na tela de vocês. É como se fosse um gráfico novo embaixo do gráfico de preços que vai estar aparecendo, ok? E esse gráfico varia de 0 até 100. Vamos continuar aqui a nossa explicação. Um gráfico que varia de 0 a 100, junto com a formação da linha RSI. A linha RSI é essa linha vermelha que vocês estão vendo na tela, ok? Vamos continuar aqui então. A linha RSI é calculada utilizando a seguinte fórmula. Lembrando que aqui a nossa intenção não é explicar a fórmula, mas é só para vocês entenderem como que ele é formado. O RSI ele é igual a 100 menos 100 dividido por 1 mais RS. O que é esse RS, Rodolfo? RS é a média dos fechamentos positivos dos últimos N períodos dividido pela média dos fechamentos negativos dos últimos N períodos. O que são esses N períodos? Eu não sei se você percebeu. Vou tirar o RSI da minha tela, vou colocar ele de novo. RSI. Quando a gente vai colocar o indicador na nossa tela, ele pede o período, tá vendo? Dos últimos 14 períodos. 14 é a configuração padrão que vem no RSI. Então esse é o N. N é os períodos que você vai estar utilizando, tá bom? Então é os períodos que a plataforma pede para você. Aplicar de novo. Você pode colocar o período que você quiser. A configuração padrão é 14 períodos, certo? Então só para vocês entenderem então como que o RSI é formado. É tipo um trava-línguas, né? Vamos lá, vamos continuar. Como interpretá-lo? Isso daqui é o mais importante, galera. RSI acima de 70, considerado como uma condição de sobrecompra. Isso pode indicar que o ativo está sobrevalorizado e pode ser um sinal para uma correção ou uma queda iminente no preço. Vamos lá de novo, Então, RSI acima do 70, do 70 para cima, do 70 até o 100, pode significar que ele está sobrecomprado. Isso pode ser um sinal
Ó, vamos lá. Pode ser um sinal para uma correção ou uma queda iminente no preço. Então, o RSI acima dos 70 até a região do 100, possível movimentação de queda para o preço. É isso que o indicador nos mostra. RSI abaixo de 30, condição oposta, considerado como uma condição de sobrevenda. Isso pode indicar que o ativo está subvalorizado e pode ser um sinal para uma recuperação ou aumento no preço. Então, mais uma vez, RSI da região do entrou na região do 30 à região do 0, subvalorizado, isso pode ser uma reversão, ou seja, movimentação de alta para os preços. Legal? Certo, Rodolfo. Divergência de alta. O preço do ativo está fazendo novas mínimas, enquanto o RSI está fazendo mínimas mais altas. Isso pode indicar uma possível reversão para a alta. Ou seja, o preço está fazendo, vamos supor, tá? Mínima mais baixa, está renovando os fundos, tá vendo? Enquanto o RSI pode estar fazendo fundos cada vez mais altos. Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então, existe uma divergência entre o preço e o RSI, entre o gráfico de preços e o gráfico do RSI. Enquanto o gráfico de preços está mostrando queda, o RSI está mostrando alta. Isso é uma divergência que nós temos no mercado. Divergência, nesse caso, para alta. E nós também temos a divergência de baixa, que é a mesma coisa, só que na condição contrária, né? Enquanto o gráfico de preços mostra topos cada vez mais altos, ou seja, a renovação de máximas, o mercado do RSI mostra topos cada vez mais baixos, ou seja, não consegue renovar as máximas, certo? Isso pode indicar uma possível reversão para queda no mercado. Então, mais uma vez, né, só um exemplo aqui, vamos imaginar que o gráfico de preços está fazendo renovações de máximas. Topo mais alto, topo mais alto. Aí já o gráfico do RSI estaria fazendo topos mais baixos. Topo mais baixo, topo mais baixo. Então isso poderia indicar uma divergência para a queda no gráfico de preços, ok? Para a movimentação de queda. Níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os analistas podem usar os níveis de 70 e 30 como referência para possíveis pontos de reversão, ok? Então lembrando, né, do 70 para cima, possível reversão para a queda, do 30 para baixo, possível reversão para a alta, certo? Linha de tendência no RSI é mais uma forma que os investidores, que os traders utilizam para fazer as suas movimentações. Por exemplo, eu posso vir aqui no RSI e traçar uma linha. A gente não traça uma linha de tendência de alta aqui no gráfico? Ó. Eu poderia também traçar uma linha de tendência de alta no próprio RSI. Olha, tá vendo? Aqui nós encontramos uma região de suporte e o preço também encontrou uma região de suporte, apresentou a movimentação de alta. Então ele também pode ser utilizado neste formato aí junto com vocês, tá? Vantagens. Simplicidade e facilidade de uso. Como vocês viram aqui, é muito simples de usar, muito fácil de estar utilizando o RSI. Pontos de inversão de tendência. Para mim, esses daqui são os principais, tá? Pontos de inversão de tendência e divergência. Para mim, são as principais condições que nós temos de interessante para estar utilizando o RSI. Ajuda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, fornecendo sinais de potenciais reversões. Versatilidade pode ser utilizado em diferentes períodos de tempo, ou seja, gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 hora, gráfico diário, enfim, você pode estar utilizando em diversos cenários. Só que nós também temos limitações, não dá para você usar ele somente o RSI, vou usar somente o RSI para tomar as minhas decisões. Não. Por quê? Porque ele pode mostrar sinais falsos para você. Ele pode gerar sinal falso, especialmente em mercados fortes de tendência, sabe? O mercado, quando está num dia de super trend, só sobe ou só cai, o preço ele pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido por muito tempo. Então você fala assim, tá na região dos 70, tá sobrecomprado, vou vender, e o mercado continua subindo. O mercado de super trend, ele não vai voltar. O RSI está na região do 30, né? Perdeu a região do 30 ali, está entre o 30 e o 0, está sobrevendido, vou comprar, e o mercado continua caindo. Então ele pode permanecer nessas regiões de sobrecompra ou sobrevenda por um período muito longo de tempo. E também em mercados lateralizados, ele vai ficar dando sinais falsos para você. Por quê? Porque é um indicador feito de médias, não tem jeito, tá? E também nós temos a dependência de um parâmetro
de um período para poder ajustar, para poder adequar os ativos e as condições de mercado. Então tem ativos que o período de 14 vai funcionar muito bem, vão ter outros ativos que você vai ter que colocar o período de 20, outros ativos o período de 30. Então tudo vai de acordo aí com o mercado que você está utilizando, que você está operando. Ó, vamos ver na prática aqui para vocês verem como que isso se aplica. Estou com o gráfico da Nasdaq aberto na minha tela, vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, só para vocês verem como que o RSI funciona. Ó. Como a gente estava comentando anteriormente com vocês, vamos marcar a região do 70 aqui no gráfico do RSI, ó. Marcar a região dos 70, ó, dá 2 cliques aqui em cima para ficar mais fácil de vocês enxergarem. 70 e aqui embaixo a região do 30. Bom, então marquei as regiões de sobrecompra e sobrevenda. Lembra que se o gráfico do RSI cruzar acima dos 70, mercado sobrecomprado. Comprado, isso pode ser uma condição para a movimentação de queda nos preços, certo? Então vamos dar um exemplo aqui prático para vocês. Olha só, nessa região de preço, o RSI, ó, ele chegou a ficar na região de sobrecompra, tá vendo? Ó? Aqui ele entrou na região de sobrecompra. Ele ficou durante todo esse período basicamente na região de sobrecompra, ó. Tá vendo? Ó? Todo esse período. E o gráfico de preço não caía. Olha aqui, ó. Tudo na região de sobrecompra e nada do gráfico de preço cair. Aí nós tivemos a rolagem de contrato, ok? O RSI ficou na região de sobrecompra e aí sim nós tivemos uma correção no nível de preço. E você pode ver que ó, ele começa a subir de novo e o preço e o RSI nem chegou na região de sobrevenda, tá vendo? Dos 30. O mercado já continuou subindo. Aqui a mesma coisa, ele entrou na região de sobrecompra, ó. Esse candle aqui ó, entrou na região de sobrecompra, tá vendo? E o mercado continua subindo, ó. Não para de subir. Então, a entrada na região de sobrecompra não significa que o mercado vai parar de subir, tá, galera? Principalmente quando a gente está numa tendência forte de alta. Uma dica que eu deixo para vocês é o RSI ele tem a inclinação desse nível dessa linha, né? O RSI ele tem as inclinações. Então, geralmente, o que os investidores fazem? Em vez deles quererem vender quando o RSI entra na região dos 70, eles esperam a linha curvar para baixo, tá vendo? Então, o mercado continua subindo. Quando a linha fizer essa movimentação aqui, a inclinação da linha, né, ficar para baixo, aí isso daqui pode ser um sinal de venda. A mesma coisa para as compras, tá? Ó. Vou vir aqui embaixo, ó. Aqui é onde nós tivemos a entrada do RSI na região de sobrevenda. Então, ao invés de querer comprar logo quando ele entrasse na região de sobrevenda, esperar a linha inclinar para cima. Aí, quando a linha inclinar para cima, a gente pode pensar em comprar, pode pensar numa movimentação contrária aí da tendência, tá bom? Então, basicamente, isso que os investidores fazem. E eu gosto de utilizar bastante com divergência. Divergência é algo que eu acho muito interessante, algo que eu considero bastante para estar utilizando no RSI, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui um exemplo do RSI, onde pode ter ocasionado uma divergência no mercado. Ó, aqui nós temos uma divergência. Aqui é um exemplo, tá, galera? Aqui é um exemplo. Então, se vocês olharem o gráfico de preços, divergência de baixa nesse caso, ele está renovando as máximas, tá vendo? Está deixando topos cada vez mais altos. Então, ó, vamos traçar aqui, ó, topos cada vez mais altos, certo? E agora no gráfico do RSI nós temos topos cada vez mais baixos, ó, topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então isso daqui mostra para nós uma divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do RSI. Isso pode sinalizar uma futura movimentação de queda para o gráfico de preços. Então, nesse formato, que é o formato que eu mais gosto de estar utilizando o RSI, tá bom? E aí, como vocês viram anteriormente, a gente também pode traçar as linhas de tendência no RSI. Então, por exemplo, a gente vai traçar essa linha de tendência de baixo aqui, ó, no RSI. Tá vendo? Aí a gente vai acompanhar. Nesse caso, a gente já sabe o que aconteceu, mas topo, topo, liguei os topos anteriores. Quando o RSI chegou na nossa linha de tendência de baixo, ó, bateu, continuou caindo, certo? Essa região no gráfico de preços, ó, é exatamente essa região aqui, ó, tá? Exatamente esse candle aqui, ó. E realmente o mercado continuou caindo. Então aqui também é uma condição interessante, ó, bateu na linha de tendência de baixo aqui também, próximo, né, da linha de tendência de baixo aqui.
o mercado realmente apresentou uma movimentação de queda. Uma movimentação bem mais leve de queda do que essa outra, né? Aqui caiu bastante, aqui nesse caso caiu um pouquinho menos, tá? Então pegar essas condições também de marcação das linhas de tendência no próprio gráfico do RSI também é interessante. Então basicamente é dessa forma que o RSI pode ser utilizado na prática, tá bom? Gostou desse conteúdo? Já se inscreveu no nosso canal? Já fez tudo? Tá tudo certinho? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.